Oi, ó. Uma pergunta interessante da Edilene. Qual a É a diferença? Daisy. É a Daisy, é a Daisy. Da Daisy, qual é a diferença, né, de Exu entidade e Exu Orixá? A gente falou um pouquinho no começo sobre isso. O Exu Orixá, ele está dentro do panteão dos orixás, que vem, né, da cultura afrodescendente, que todo o continente africano, lá na região que tem Nigéria, enfim, eles têm o culto com o Exu de uma forma completamente diferente. O Exu, o orixá, ele não dá consulta, ele não vira num terreiro tomando uísque, não fica fazendo os trejeitos que Exus por aí fazem. Na Umbanda é totalmente diferente. O culto de Exu Orixá é um culto mais sério, um culto mais reservado, não tem muita brincadeira, assim, não tem muito, né? Eu que sou filho de Exu, eu posso dizer que ele dá tudo para todo mundo, ele me bate. Então é assim, se eu tiver errado, se eu tiver alguma coisa, ele é o primeiro, porque ele não permite que o filho dele, que é feito, que carrega Exu, faça coisas erradas, né? Saia de desvio de conduta. E então ele é o primeiro a me puxar a orelha. E essa diferença é que o Exu Orixá se faz muitos fundamentos, muitas rezas em africano, na língua, né, original Yorubá, se tem alguns preceitos, tem uma forma de cuidar, né, dele de uma totalmente diferente. Ele outra coisa. Mas os Exus da Umbanda aqui, sim, os Exus da Umbanda, na grande maioria, ou são ancestrais nossos, que estão do nosso lado para nos proteger, ou estão nos nossos caminhos para ensinar alguma coisa. Os da Umbanda já vieram de um entendimento de um espiritismo diferente, que é só aqui no Brasil, que surgiu em 1916 ou 17, lá no Rio de Janeiro, e ele se difundiu no Brasil todo. Mas essa tido a religião da Umbanda foi para simplificar alguma coisa que acontecia na mesa branca. Então tem uma história ali e tal, mas são entidades, são pessoas que já foram nessa vida, né, que estão aí nessa missão de auxiliar, de trabalhar como Exu. Então essa é a diferença, entendeu? Não sei se ela conseguiu entender ou se eu consegui ser claro nessa. Não, eu acho que foi, né? O que acontece é que assim, né? Os orixás, né? E eu acho que isso é importante ser dito também, é assim. Os orixás, eles não são entidades, eles não são exatamente espíritos, né? Como esses que incorporam, né? Eles são deuses e são forças, né? E são forças muito importantes. Por exemplo, Exu, né? A gente chama de Exu, né? Mas isso é só uma palavra que a gente usa para se referir a uma força que é a força do movimento. E essa força, ela teve aqui antes da gente surgir como espécie humana e vai estar depois, entendeu? Né? É uma forma da gente entender a força, né? Então, um filho de Exu, como o Bará, ele tem como o Alexandre, né? O Alexandre Reis, que eu chamo de Bará, né? Ele tem uma conexão especial com essa força, entende? Com essa força de movimento universal. Então, essa força de movimento, ela não funciona só na Terra, né? O planeta gira por causa de Exu. Ele, como eu disse, ele é todos os movimentos. Mas do mesmo jeito que a Terra gira por causa de Exu, os outros planetas também giram por causa de Exu. É essa força. Entende? É claro, né? Dentro do nosso planeta, ela se manifesta de uma forma um pouco mais restrita do que no universo, entendeu? Mas é basicamente a mesma coisa. E então, né? Ele independe da existência humana para existir. Agora, uma entidade, né? Um orixá, um Exu, né, uma entidade, ele, como o Bará disse, ele é um ancestral, né, ou um espírito de luz que se conectou a você por alguma razão, entendeu? Né? E por ele ser um espírito humano, ele está dentro do tempo da existência da nossa espécie, né? Embora ele já esteja numa outra dimensão, na dimensão espiritual. Mas um dia ele vai voltar a ser força,
né? Como todos nós, um dia a gente vai voltar a ser força. E Exu, isso que a gente chama de Exu, essa força do movimento cósmico, vai continuar existindo. Entende? Né? Veio antes da gente e vai continuar depois da gente. Então é uma coisa muito mais desenvolta, evoluída, iluminada do que mesmo os nossos guias que a gente ama tanto, que a gente respeita, tem um carinho enorme e tem mesmo, né? Sabe? Estão sempre com a gente. Nossa, como já salvaram minha pele diversas vezes, do Bará também, tenho certeza, de todos nós. No Bará, então, vixe, Maria. Esse menino é encrenqueiro quando jovem, viu? Vou te falar. Aí, né? Eu também, né? Tipo, né? E é isso, eles são queridos, mas eles são espíritos que se conectam a essa força que a gente chama de Exu. Só que eles não são a força, eles são entidades que trabalham, que tem uma sintonia especial com essa força, da mesma forma que o Alê, por ser filho de Exu, também tem, né? E é isso. Então, todos os orixás são assim, tá, gente? Eles são forças que estavam aqui antes da gente chegar e vão estar aqui depois que a gente for embora, entendeu? Né? E a gente é muito abençoado de poder entender, mesmo que parcialmente, como essas forças funcionam.